Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Olá, bom dia! Muito bom dia para você. O seu Bahia Meio-Dia está começando nesta quinta-feira. Final de semana se aproximando, mas ainda temos muito a enfrentar. Até lá, 11 horas e 48 minutos, conferindo então esse ângulo da cidade de Barreiras, na região oeste. Tempo, com certeza, firme, aberto na cidade. Ali ao fundo a gente confere o estádio Geraldão. Essa imagem linda para nos transmitir muita paz nesse início de tarde. Agora a gente viajando para Juazeiro, região norte. Avenida Santos Dumont, Carlos Dumont, e ali em direção à Ponte Presidente Dutra Santos Dumont, corrigindo para vocês. O trânsito vai fluindo sem nenhuma dificuldade e a gente percebe que a obra da travessia urbana continua também a todo vapor, justamente para trazer melhorias nesse trecho, saindo da ponte em direção ao mercado do produtor. Tempo firme também em Juazeiro da Bahia. 11 horas e 49 minutos. Um adolescente de 13 anos morreu após passar 10 dias internado em estado grave, vítima de uma agressão durante uma briga em uma partida de futebol em Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel Pires é quem chega para atualizar esse caso. Infelizmente, ele morreu, né, Gabriel? Explica pra gente. Foram 10 dias de luta, muita oração e muitos pedidos, mas infelizmente o Alejandro não resistiu, viu, Bia? Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando no Bahia Meio-Dia. O corpo dele está sendo velado na Capela Mortuária Jesus Bom Pastor, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A família cobra justiça pela morte do Alejandro. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. É com você. Que caso triste, viu, Gabriel? A gente volta já já com mais informações. E um incêndio atingiu o lixão municipal de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. Carlos Augusto é que adianta algumas informações para a gente. Um transtorno, Carlos, para a população. Bom dia. Imagina, hein, Bia? Chamas altas, muita fumaça e muita dificuldade para controlar o incêndio que, segundo nota emitida pela Prefeitura de Santa Maria da Vitória, foi criminoso. O trabalho de rescaldo para que a chama não volte a provocar outros incêndios no lixão ainda está sendo feito. Daqui a pouquinho eu retorno aqui do Oeste contando todos os detalhes ao vivo no Bahia Meio-Dia. Até já! Até já, Carlos. E as buscas pelo garimpeiro Roberto Reis dos Santos, de 53 anos, desaparecido, minha gente, há mais de 2 semanas em Jacobina, no norte do estado, foram temporariamente suspensas. E Luiz Gustavo Ribeiro é quem explica, ou melhor, adianta o motivo dessa suspensão. Luiz, bom dia. Oi, Bia, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, equipes integradas estavam fazendo essas buscas aqui na cidade de Jacobina, mas segundo o Corpo de Bombeiros, essas buscas foram suspensas temporariamente. Os bombeiros afirmaram o esgotamento das áreas planejadas e também a ausência de indícios ou informações que possam nortear o continuamento dessas buscas. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre esse assunto e sobre o desaparecimento do Roberto, que já tem mais de 2 semanas aí a família em busca de respostas. Volto contigo, Bia. Ô Luiz, eu fico imaginando a angústia dessa família. A gente se coloca no lugar e consegue sentir a dificuldade deles. Muito obrigada, meu amigo, por adiantar essas informações. Tiago Santos, em Juazeiro, nos conta sobre mais uma etapa da travessia urbana da cidade. Mais 2 viadutos, né, Tiago, foram interditados na cidade. Bom dia, explica pra gente, meu amigo. Tiago, a gente vai recuperar o seu áudio já já. Agora recuperou, vamos acompanhar novamente do início. Pronto, vamos lá, Bia. Muito bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Esses pontilhões, eles foram temporariamente suspensos porque estão passando
por intervenções. E essas intervenções, elas também fazem parte, né, integram essa programação da obra da travessia urbana aqui de Juazeiro. Por conta dessas alterações, né, que aconteceram aí ao longo dessa semana, os motoristas precisam ficar atentos ao trânsito, buscar rotas alternativas para conseguir ter acesso a essa região central da cidade. Já já eu explico melhor, trago mais detalhes dessa situação aqui no norte baiano. Viu, Bia? Até já! E a gente vai querer saber tudo. Tiago Santos, que está com Antônio Amorim, vocês estão próximos aí da maternidade, né? Naquela avenida Raul Alves que sai ali da ponte em direção à Piranga. E agora eu tô trocando, Tiago. Depois de 15 anos falando de Juazeiro, tô trocando a Avenida Carlos Drummond, Santos Dumont. Já já, meu amigo, você explica tudo pra gente do trânsito de Juazeiro. Olha, você vai ver também aqui no seu Bahia Meio Dia como a inteligência artificial já faz parte da rotina dos empreendedores brasileiros, ajudando empresas a reduzir custos e aumentar a produtividade. Tem também orientação a caminhoneiros no oeste da Bahia sobre o transporte seguro do algodão e os cuidados para evitar a disseminação de pragas. E a terceira noite da Joá Literária em Juazeiro, que reuniu música, dança e cultura popular na Orla Nova. Olha que coisa linda, a criançada respirando, consumindo cultura. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha já já. O intervalo é rápido, de apenas 30 segundos. Na associação que ele frequenta. E se essa secretária realmente expuser tudo o que ela me disse, acabou o meu pai, acabou o Ademir. Adriana? Oi. Então esse é o seu verdadeiro nome, Adriana. Me desculpa, eu posso te explicar. Por que você me mandou justamente atrás do filho do Ademir? O que você quer? Por que você tá me manipulando? Quem é você? De volta com o seu Bahia Meio Dia, conferindo o letreiro Eu Amo Paulo Afonso, que fica em um ponto muito importante da cidade. As margens da BA 210, que passa por várias cidades da região norte, passa por Juazeiro também, Sobradinho, Centro-Sé. Agora, nesse momento, o trânsito bem tranquilo na rotatória. E o tempo está diferente hoje também, na cidade de Paulo Afonso. Diferente do que a gente viu em Juazeiro, por exemplo, que está solzão, Barreiras também. Paulo Afonso está ali nublado, mas não tem previsão de chuva para a cidade não, viu? Mas aproveita aí esse tempo mais ameno em Paulo Afonso, 11 horas e 55 minutos. Morreu o adolescente de 13 anos, que foi agredido durante uma briga em uma quadra de futebol em Luiz Eduardo Magalhães. Alejandro Marques de Souza chegou a ficar 10 dias internado em estado grave no Hospital do Oeste, em Barreiras, mas não resistiu aos ferimentos. Gabriel Pires vem acompanhando esse caso. Explica pra gente, Gabriel, esse desfecho infelizmente muito triste. Muito triste, viu, Bia? O corpo do Alejandro Marques de Souza está sendo velado aqui na Capela Mortuária em Luiz Eduardo Magalhães. O velório é hoje, né? A família está realizando a despedida deste adolescente após 10 dias em que ele lutou pela vida, estava internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, teve a morte encefálica decretada pela equipe médica. Infelizmente, ele não conseguiu resistir aos ferimentos e à gravidade desta violência que ele sofreu no dia 12 de julho. Lembrando a todos sobre esse caso, o Alejandro estava com um grupo de amigos brincando em uma quadra, em um campo de futebol no bairro Solar dos Buritis, quando um adolescente maior de 15 anos agrediu ele. Segundo a família, o Alejandro tentou defender outro amigo e também foi vítima desta agressão. Estou aqui com a Ana, tia dele, que está representando a família. Ana, um sentimento de muita dor e de revolta, né? 10 dias aí de muita luta do Alejandro pela vida. Boa tarde. Boa tarde. Foram 10 dias intensos, né? 10 dias de muita luta. Nós acompanhamos eles desde a transferência de Luiz Eduardo para Barreiras, né? Que foi na madrugada do domingo. E foi 10 dias de muita dor, de sofrimento de ver ele naquela situação. Ele já chegou na UPA em estado gravíssimo, né? Já foi informado que ele chegou em estado gravíssimo, com pupila dilatada e desligamento do corpo.
fomos transferidos para a HU de Barreira, foi feito todo o princípio ali, a receptação dele, né? Infelizmente, de lá para cá ele não acordou mais, né? Ele não acordou, foi feito todo o protocolo, foi tirada a sedação dele e ele não deu sinal de reação. Ana, o campo que ele foi agredido já era comum, as crianças do bairro já brincavam ali, já era um grupo consolidado que brincava, não é isso? Sim, sim, lá é um campinho, né, de areia, foi no campo de areia, eles brincam diariamente lá, diariamente. E essa outra pessoa que agrediu, também um adolescente, não era desse grupo, veio de fora? Ele mora no mesmo setor ali, né, praticamente no mesmo bairro, mas ele não era de amizade com os meninos que estavam no campo, né? E quando vocês chegaram lá, o que vocês observaram, o que vocês ouviram das outras crianças que estavam lá? Segundo o relato das crianças que acompanhavam esse rapaz tinha agredido o colega do Alejandro, né, o amigo que mora na parte de cima da casa dele. No modo de defesa, o Alejandro foi defender o amigo e ele deu vários golpes no abdômen do Alejandro, no queixo e na cabeça. Foi quando o Alejandro caiu para frente, ele já caiu desacordado e com pupila dilatada, né? Foi feito o primeiro socorro, mas antes do primeiro socorro, o rapaz que agrediu tirou ele do local. Ele virou e balançou, né? O que agravou mais ainda a situação. A gente está acompanhando aqui no Bahia Meio Dia a foto do Alejandro, uma criança muito bonita, estudava, era uma criança alegre, a gente percebe pelo sorriso das fotos dele. E o Alejandro, ele tinha essa relação com a família, né? Sim, o Alejandro foi um menino muito amado, um menino muito feliz, muito alegre, muito alto astral, né? A nossa revolta, a nossa dor toda é essa, porque a vida dele foi ceifada com apenas 13 anos. Ele tinha todo um sonho pela frente, ele tinha uma vida, né? Que infelizmente terminou dessa forma. Nós, como família, estamos aqui enlutada, com o coração dilacerado e queremos justiça. Sabemos que o Brasil não tem penalidade para a menoridade, mas queremos justiça, que o responsável, que ele responda pelo feito. Porque quem está chorando o luto hoje somos nós. E é muito difícil, gente, é muito difícil chorar o luto de uma criança de 13 anos. Que tinha uma vida inteira pela frente. Muito obrigado, Ana, por sua fala. Bia, eu volto com você. Você tem uma pergunta aí do estúdio, né? Exato, Gabriel. Primeiro, nos solidarizarmos com essa familiar, dá para sentir a dor dela daqui, as lágrimas dela também chegam até a gente. Pergunta a ela em relação à idade, eu não sei, Gabriel, é tanta informação e é tão duro que eu não sei se você já falou a idade dessa pessoa que agrediu esse jovem, essa criança de 13 anos, né? Uma criança. Pois é, viu, Bia? Também era um adolescente de 15 anos. Após essa agressão, ele chegou a ser levado pelas equipes da Polícia Militar, veio para a delegacia, ele depois passou por audiência de custódia e foi liberado. A Polícia Civil registrou esse caso. Mas, Ana, esse outro adolescente de 15 anos não era do ciclo de amizade, Não era do ciclo de amizade, né? Inclusive essa custódia aí, que determinaram para ele de cumprir medida socioeducativa, nós da família, por estarmos empenhados só na recuperação do Alejandro, ficamos sabendo via blog, né? Que cada blog posta uma informação. Tudo que a gente foi sabendo dessa custódia foi sobre blog, né? Vamos correr atrás de saber o que realmente está acontecendo, o que se diz realmente nesse processo por lado da advogada dele, mas tudo que a gente sabe é isso. Ok, muito obrigado. A gente se solidariza com vocês, de toda a família que está aqui reunida em Luiz Eduardo Magalhães, velando o Alejandro, uma criança de apenas 13 anos, que infelizmente teve a vida ceifada de maneira tão brutal aqui no município. Volto com você, Bia. Ô, Gabriel, muito obrigada pelas informações, pela firmeza aí ao entrevistar uma pessoa que está enlutada. Faltam palavras para definir a brutalidade desse caso e a que pontos a gente está chegando em termos de humanidade, de coletividade. Por que tanta violência entre adolescentes? Esse jovem, essa criança de 13 anos foi tentar defender o amigo. A gente acompanha aqui na imagem a foto, é de partir o coração. Tem uma outra foto dele sorrindo. E ali a gente percebe o quanto de vida ainda tinha pela frente, olha. É de cortar o coração. E aí uma adolescente de 15 anos bate tanto nessa criança a ponto dela ficar internada gravemente 10 dias e perder a vida. A conta não fecha. Está tudo errado. A violência entre maiores já é um absurdo. Imagine entre menores, uma criança, outro adolescente de 15 anos agride um de 13 a ponto de matá-lo. E não dá apenas para ser ouvido e liberado. A gente sabe que é assim que funciona, porque ele não é maior de idade, não pode responder ali criminalmente, judicialmente. Mas esse caso escancara para a nossa sociedade que assim não dá. É preciso
se fazer algo enquanto sociedade, investir mais também em acolhimento psicossocial desde a infância, para que não cheguemos a esse ponto de um adolescente de 15 anos espancar um de 13 a ponto de tirar a vida. E os responsáveis, aonde estão, serão responsabilizados? A gente vai seguir acompanhando esse caso e reforçamos aqui a nossa solidariedade e o nosso carinho a essa família que enfrenta essa dor sem dimensões. Olha, 12:02, uma pistola calibre 40 foi apreendida em Cansanção por determinação da Justiça durante o cumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas a uma mulher de 51 anos, vítima de violência doméstica. Ou seja, uma mulher de 51 anos foi vítima de violência doméstica e então o investigado de 40 foi comunicado da decisão judicial e entregou a arma aos policiais civis durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência. A pistola estava carregada com 12 munições intactas e possuía registro regular em nome desse homem aí, que estava sendo investigado, ainda é, na verdade, por violência contra a mulher. Então, o homem que cometeu uma violência contra uma mulher tinha uma arma carregada e ainda bem que a polícia localizou, recolheu essa arma dele, mas apesar da arma estar legalizada, a Justiça também determinou seu recolhimento em razão das medidas protetivas dessa mulher para esse homem, então. E é assim que a polícia deve agir sempre. Mas ainda fica, né, aquele receio, aquele medo, imagino, para essa mulher. Mas que bom que ela conseguiu sair desse ciclo de violência, o denunciou, porque é assim que a gente tem que fazer. E quando a mulher não conseguir sair de um ciclo de violência, a gente, enquanto sociedade, vizinho, amigo, parente, tem sim que intervir e tentar ajudá-la, porque o ciclo, minha gente, é muito mais difícil do que a gente imagina. Olha, mais 2 pontilhões da região central de Juazeiro foram interditados devido ao avanço das obras da travessia urbana. As interdições afetam o pontilhão localizado nas proximidades da antiga ABB e o acesso também ao bairro Alto da Maravilha, ali próximo da maternidade, já no bairro Santo Antônio também. Tiago Santos é quem explica para a gente essa mudança, ele está de lá, ao vivo. Antônio Amorim aí nas imagens mostrando essas alterações. O que muda a partir de agora, Tiago? Exatamente, Bia. Antes de entrar nesses detalhes, só para relembrar o pessoal, Juazeiro tem 6 pontilhões, né, que estavam aqui ao longo desse trecho urbano da BR-407. 2 deles já foram fechados de forma definitiva, que é aquele lá dos Correios, né, da Rua do Paraíso. Quem é de Juazeiro sabe muito bem qual é que eu estou falando, bem como também um pontilhão que dá acesso ao terminal rodoviário de Juazeiro. Esses 2 foram fechados de forma definitiva. Agora houve a interdição de mais 2 pontilhões. Um deles é esse, exatamente onde a gente está agora. Esse pontilhão ele fica aqui logo depois, como você falou, Bia, um pouco depois da maternidade aqui de Juazeiro. É o pontilhão que fica na proximidade da antiga ABB. Esse pontilhão ele foi interditado, conforme a gente pode ver. Temos aí as máquinas, o pessoal parou por agora, mas obviamente vão retomar o trabalho daqui a pouco. O outro pontilhão, que esta semana também foi interditado, Antônio Amorim vai mostrar aqui pra gente, ó, é o último pontilhão. É o pontilhão que fica lá na frente, mais ou menos onde tem aquela placa lá de Parabéns Juazeiro. Ali era um outro pontilhão, o último que fica aqui nesse trecho da BR-407. O que é que acontece? Esses pontilhões aqui, segundo o DENIT, Bia, eles foram interditados de forma provisória, ou seja, não foram fechados de forma definitiva. E eles foram fechados para que eles possam ser ampliados, ou seja, alargados. Isso deve, segundo o DENIT, melhorar a mobilidade e melhorar também a fluidez no trânsito. O DENIT prevê que essa obra ela seja entregue até o mês de novembro. Então a gente percebe aqui, né, que além dessa alteração, né, onde seria aí o pontilhão, né, antes dessa interdição, a gente percebe aqui, né, que a pista vai ser alargada. Tudo isso faz parte, né, dessa obra da mobilidade urbana de Juazeiro para melhorar ainda mais o fluxo no trânsito. E aí o que é que acontece? O pessoal que vem aqui, a gente está na Avenida Raul Alves. Essa avenida é a avenida aqui da região do bairro Santo Antônio, do bairro Maringá. O pessoal usava o último pontilhão para acessar o outro lado. Como o Bia falou, é o pontilhão que dá acesso ao bairro Alto da Maravilha. Aí o que é que acontece agora? Antônio Amorim vai mostrar aqui pra gente. Quem quiser sair aqui da Avenida Raul Alves vai ter que seguir reto, segue reto,
e lá no final, onde tem a Policlínica Municipal, pega o retorno para ter acesso ao outro lado da cidade. Essa é uma das alternativas para quem quer, né, sair aqui da Avenida Raul Alves e seguir para o outro lado da cidade. Quem tiver mais lá na frente, pega também a rotatória que nós já mostramos aqui no Bahia Meio Dia outras vezes. Quem está lá do outro lado, na Avenida Santos Dumont, né, Bia? Não é Carlos Dumont, na Avenida Santos Dumont, que quer ter acesso aqui à Avenida Raul Alves, precisa ir lá na frente, justamente onde está a rotatória. Então é preciso que o pessoal fique atento a essas mudanças, como eu disse, devem seguir aí até o mês de novembro, quando o DENIT prevê a entrega da obra. Por enquanto, o que a gente percebeu aqui é que o trânsito está fluindo, mas isso não impede, né, não quer dizer que os motoristas não podem redobrar a extensão, tá, Bia? A gente percebe aqui que o pessoal está seguindo de forma tranquila o trânsito. A gente ainda percebe a grande movimentação de carretas, de ônibus, porque aqui a Avenida Raul Alves ainda segue sendo o principal acesso para quem sai lá de Petrolina e quer seguir em direção à saída aqui da cidade de Juazeiro. Então, esse fluxo, ele continua pesado, né, desses veículos grandes, e isso, claro, requer também cuidado por parte dos condutores, tá, Bia? A gente segue acompanhando toda essa situação por aqui e essa atenção deve ser redobrada por parte dos motoristas. Volto contigo e a gente vai seguir acompanhando de perto. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações, e a gente também vai voltar ainda para explicar todos os detalhes para você que acompanha aí a gente, para entender melhor essas alterações. Valeu, Thiago. Agora, minha gente, um caso chocante. Um dos envolvidos na morte da professora Vivaldina de Jesus, de 64 anos, que foi encontrada morta dentro de casa em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, confessou ter usado um dos dedos arrancados da vítima para sacar R$18 mil da conta da idosa. A gente vem acompanhando vários casos de latrocínio em relação a idosos no oeste da Bahia, e agora mais esse que choca a gente. Essa pessoa matou uma idosa, arrancou o dedo dela e sacou R$18 mil da conta Carlos Augusto. A gente fica indignado e às vezes imaginando que a gente está em outra realidade, porque não é possível que a gente esteja ainda, em termos de humanidade, presenciando casos tão absurdos e mais no nosso interior, local onde a gente até certo tempo, né, sentia tanta paz e tanta tranquilidade. Carlos, explica como tudo aconteceu. Ô Bia, nessa profissão da gente, né, sempre a gente imagina que já viu tudo, né, mas são casos como esse que, sinceramente, a gente não tem nem o que dizer, tamanha a crueldade, né, dessa pessoa que cometeu esse crime bárbaro, realmente, contra essa professora de 64 anos de idade, uma pessoa extremamente querida lá no município de Santa Rita de Cássia. Dr. Leonardo Mendes está com a gente e vai detalhar o que foi que aconteceu. Quer dizer que essa pessoa teve, além da coragem de matar a professora, decepar os dedos da mão dela, levar os dedos para o banco e fazer os saques, doutor? Infelizmente, sim, Carlos. É um indivíduo de extrema periculosidade, extremamente frio, não demonstra em momento algum o arrependimento da barbárie que fez. E sim, após golpear a vítima por 2 vezes, ele decepa os 4 dedos desta senhora, leva esses dedos, não é, para outra cidade, aqui para Barreiras, e faz saques com essas digitais neste dedo, na conta dela, não é? Porque no momento da morte ele também rouba cartão e celular dessa vítima e consegue fazer 3 saques. Na quarta tentativa, ele não consegue mais, até porque os dedos já estavam, não é, em decomposição, e não consegue efetuar esse saque, demonstrando a barbárie e a frieza desse indivíduo. Agora, a gente conversava antes da entrevista começar, doutor, o senhor tem uma investigação muito robusta, cercada de diversos argumentos que comprovam realmente a crueldade desse rapaz e de outras pessoas também que participaram desse crime horrível, né? Exatamente, né? Tem 4 indivíduos presos, sendo 2 homens e 2 mulheres, que têm participação direta neste crime de latrocínio. A Polícia Civil do Estado da Bahia, de forma muito célere e com a ajuda, eu quero frisar aqui, do Núcleo de Inteligência, consegue desvendar e trazer ao inquérito policial provas extremamente robustas, tanto é que estas provas são incontestes, que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, de imediato decreta a prisão preventiva desses indivíduos.
Então, todos estão presos à disposição do Poder Judiciário para que possam pagar, volto a dizer, pelo bárbaro crime que cometeram. Doutor, e um criminoso extremamente frio, cruel de fato, né? Muito frio, não demonstra nenhum deles arrependimento da conduta, não é? Busca atrapalhar as investigações, não é? Colocando no cenário do crime pessoas que não têm absolutamente nada a ver, mas isso foi algo que nos chamou bastante atenção, e com o empenho das equipes envolvidas neste latrocínio, a gente consegue individualizar a conduta de cada um, e aí sim a gente pode apontar com 100% de certeza a responsabilidade de cada um nesse bárbaro crime. E todos os 4 presos já devidamente por parte da polícia? Todos presos, não é? No presídio, aguardando a decisão judicial, que eu tenho absoluta certeza que, com as provas que estão colacionadas no inquérito policial, serão condenados. Esse caso está resolvido, doutor? Sim, está resolvido, graças, volto a dizer, ao empenho das equipes da Polícia Civil. Agora, é impressionante, acho que até o senhor ficou surpreso, né? Bastante, não é? Apesar da gente lidar dioturnamente com isso, isso nos assusta, não é? A falta de respeito e de amor do ser humano pela vida do outro é algo que nós, que somos cristãos, colocamos em xeque. Leonardo, muito obrigado sempre, né, pelas suas gentilezas. Imagina só, né, um profissional da área da segurança pública convive, né, com esse mundo bárbaro do crime e ainda se impressiona. Vou dizer o que para você, Bia, diante do que aconteceu. Está aí, então, resolvido o caso da morte terrível, né, da professora Vivaldina, 64 anos, que morava em Santa Rita de Cássia, um município pequeno, vizinho a Barreiras. Estou voltando para você. Meu amigo, Carlos, não tenho o que dizer, faltam palavras. Obrigada pela lucidez da entrevista, pela condução diante de um caso tão absurdo. Agradecer também ao delegado por falar com a gente. Mas me conta, Carlos, vê com o delegado se já se sabe o tempo de prisão, eles já foram condenados, não? O que ainda falta? Já se sabe aí mais ou menos quanto tempo eles podem responder por esse caso? Voltando aqui com você. Deixa eu perguntar para o doutor Leonardo, aproveitar então a oportunidade, diante de uma crueldade sem tamanha como essa, o senhor tem ideia do que pode acontecer em termos de pena com a condenação, que com certeza vai ser efetivada, diante de tudo que o senhor conseguiu apurar? Com certeza, eu acredito na culpabilidade deles, acredito que as sanções que sejam aplicadas pelo Poder Judiciário são sanções muito fortes, não é? E eu creio que ele seja condenado, não tenho dúvida, e eu giro aí, poderia arriscar aí mais ou menos uns 20 a 28 anos de reclusão. Agora, isso depende basicamente do juiz, né? Exatamente, do juiz, do Ministério Público e das provas que foram colacionadas no inquérito policial. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, doutor Leonardo. Está aí, então, as informações que você queria, Bia. Estou voltando com você ao vivo. Muito obrigada, Carlos, ao delegado, e a gente vai acompanhar esse caso com certeza. 12h15, o governo federal anunciou uma mudança nas regras de atualização do CadÚnico para famílias formadas por apenas uma pessoa. A partir de agora, esses beneficiários poderão atualizar os dados e solicitar serviços ligados ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada sem a obrigatoriedade da entrevista domiciliar que antes era exigida. Luiz Gustavo Ribeiro chega agora com essas informações, com alguém também que vai explicar tudo certinho para a gente, né, Luiz? Boa tarde novamente. Oi, Bia, isso mesmo. Essa foi uma portaria que foi publicada neste mês pelo governo federal, que suspende temporariamente a exigência da obrigatoriedade do cadastro domiciliar nesses casos. Nós falamos ao vivo aqui da sala do Bolsa Família de Jacobina. Estou com a Daniela Rios, que é coordenadora do CadÚnico e também do programa Bolsa Família aqui na cidade. Daniela, muito boa tarde. O que é que muda a partir de agora? Antes tinha essa exigência, agora não tem mais. Qual é a mudança? A mudança é que o cadastro domiciliar para famílias unipessoal era obrigatório fazer o cadastro domiciliar. A partir desse mês saiu uma nova portaria que não é mais obrigatório o cadastro domiciliar, tanto para quem recebe o BPC quanto para quem recebe o Bolsa Família unipessoal. E o que é que seria essa entrevista que acontecia, que era obrigatório? O cadastro domiciliar é quando o cadastrador do Bolsa Família ia até a casa do beneficiado para fazer a atualização ou um novo cadastro.
E quem é que são essas famílias, né? Unipessoal, para quem não conhece esse termo, o que é que identificaria, quem é que pode fazer essa atualização do cadastro? Família unipessoal é aquela composta por apenas um membro. E aí essas famílias já estão cadastradas, tem que atualizar, como é que seria essa portaria, essa exigência, seria em relação ao quê? A atualização, que acontece a cada 2 anos, ou até mesmo o cadastro novo, para aquela pessoa que ainda não tem o benefício, tentar adquiri-lo. E como é que essas pessoas podem fazer a atualização, Daniela? Aqui em Jacobina nós temos os CRAs, né, com cadastradores. Temos o CRAS do Junco, o CRAS do Paraíso, do Batata e da Catinga do Moura. E aqui na sede, na Secretaria de Assistência, nós temos esses atendimentos com os nossos cadastradores. Tem que trazer algum documento? Documentação pessoal, comprovante de residência. E você pode fazer tanto a atualização quanto um cadastro novo. Ó, Bia, só lembrando que essa orientação também serve para todos os municípios, não é isso, Daniela? Todos os municípios do Brasil. E lembrando também que não é apenas do Bolsa Família, para os beneficiados do BPC, que é o benefício de prestação continuada, também. Só para a gente poder encerrar, Daniela, quando a gente fala sobre essa atualização a partir de agora, qual é o objetivo dela, né? É um objetivo de acelerar o processo? O que é que seria essa mudança que é temporária? Essa mudança temporária é para diminuir, né, a grande quantidade de cadastros desatualizados e facilitar também a vida dos usuários, né, dos beneficiados. Muito obrigado pelas informações, Daniela. Então tá aí o recado, Bia. Daniela falou sobre esse serviço ser disponibilizado no Brasil inteiro. Então todas as cidades aqui, tanto da região norte quanto da região oeste, os beneficiários podem procurar tanto o CRAS quanto as secretarias de assistência sociais do seu município. E lembrando que essa é uma mudança temporária que é válida até o dia 1º de julho de 2027. Aqui em Jacobina, por exemplo, as pessoas podem acessar via até a Secretaria de Assistência Social, que fica no bairro da Missão. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então o pessoal já pode vir fazer essa atualização cadastral, uma forma de acelerar esse processo e acabar aí com esses cadastros que estão desatualizados. Lembrando que o cadastro desatualizado acaba bloqueando os benefícios aí, como é o caso do Bolsa Família. Então o pessoal tem que vir fazer essa atualização para poder ficar kit nessa situação e poder usufruir desses benefícios, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz Gustavo Ribeiro, pelas informações e também a nossa entrevistada. 12h20, a seguir, incêndio de grandes proporções atinge lixão e espalha fumaça por bairros de Santa Maria da Vitória. A gente volta já já, conhece outras informações para você. Parece mar, mas não é. Eu tô falando da Lagoa Santa Helena e que de tão grande abrange 3 cidades. Uma delas, Dias d'Ávila. Opa! Tem pesca de tucunaré às margens da lagoa e ele vai pra muqueca. Aprenda a dica de como salgar um cabrito de sol suculento no espeto. Sábado, 11h45. Uma cliente aqui dá sempre lá. Quando que começa o nosso Feirão Tramontina? Quando será? No feirão. Vem aí o Feirão Tramontina Sempre Lá. A espera acabou. A primeira edição da Expolusão Truck Center já tem data marcada. Do dia 24 a 26 de julho, em Santa Maria da Vitória, Bahia. Esperamos por vocês. Nesta quinta, dia 23, tem dia parceirão no Atacadão. Confira. Frango bujão fresquinho, quilo 7,89. Óleo de soja soia 900 ml, 6,79. Leite em pó Italac 200 gramas, 6,39. Atacadão, o lugar de comprar barato. A caminhonete mais segura e econômica do Brasil com um novo motor biturbo de 205 cavalos. A hora de garantir a sua Triton 2027 por um preço inédito é agora. Conversões de 274.990 por 249.990 e com supervalorização de até 29.000 na troca do seu seminovo. O Dia dos Pais está chegando. E quando você pergunta o que ele quer de presente, ele fala, nada. Mas as coisas dele já falam tudo. Por favor, pais, está na hora de renovar. No Mercado Livre, parcele em 21 vezes sem juros com o cartão de crédito Mercado Pago. Mercado Livre.
Feirão dos Feirões Volks Vale Mais. O maior feirão de todos os tempos com ofertas imperdíveis. Polo Track com entrada reduzida de R$ 17.399 com taxa 0,99 em até 48 vezes. E Terra a partir de R$ 99.990 com saldo em até 48 vezes. Vale mais aproveitar. O próximo ganhador do Hiper X-Cap pode ser você. E dá pra faturar sozinho 1 milhão! Ao todo, mais de 1,5 milhão em prêmios. Eu comprei na lotérica e ganhei. Acredite você também. Alessandro Jodar comanda o esquenta para o GP da Hungria. Mais uma corrida que promete nessa temporada. É importante mais para a sequência do campeonato. Sexta, depois do Globo Repórter, Grid da Globo. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, dando uma olhada na janela que dá aí para esse ângulo de Barreiras, no oeste do nosso estado. Céu limpo ainda, né? Zero previsão de chuva para a cidade, o tempo continua seco, então muito cuidado aí, reforça a hidratação sempre, viu? Girando agora, vamos viajar para a região norte, ponte Presidente Dutra, movimentada, como sempre nesse horário, especialmente para quem sai do estado vizinho Pernambuco para nossa Bahia. O inverso vai fluindo sem dificuldade, nosso Rio São Francisco ali com toda a sua beleza. 12h e 23 minutos. As buscas pelo garimpeiro Roberto Reis dos Santos, desaparecido há mais de 2 semanas em Jacobina, foram suspensas temporariamente após a falta de novas pistas sobre o paradeiro dele. Luiz Gustavo Ribeiro, que está na cidade, atualiza esse caso para a gente. Que angústia para essa família, Luiz. Oi, Bia, pois é, muita angústia. O Roberto está desaparecido há mais de 2 semanas, desde o dia 7 de julho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, essas buscas foram suspensas temporariamente por conta da ausência de indícios ou informações que pudessem nortear as buscas e também pelo esgotamento das áreas planejadas para fazerem essas buscas. O Roberto, que é o garimpeiro, né, ele foi identificado como Roberto Reis dos Santos, de 53 anos de idade. Ele desapareceu após sair de casa aqui na cidade de Jacobina para uma área de extração de ouro. Ele está desaparecido desde o dia 7 de julho. Essas buscas foram uma ação integrada envolvendo a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, também o Grupamento Voluntário de Cães de Resgate e Guias de Turismo da cidade. Essa ação integrada percorreu diversos pontos daqui de Jacobina, onde tinham indícios de atividade de garimpo. Segundo informações dos bombeiros, até o momento o Roberto não foi localizado. Os bombeiros informaram que essas buscas continuaram até a última segunda-feira, mas foram interrompidas temporariamente. Foram 5 dias de buscas intensas aqui na região. O Corpo de Bombeiros informou que segue aí em busca de informações, então quem puder, tiver algum indício, alguma informação, pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros daqui de Jacobina pelo número 193 ou então pelo telefone 74 99972 5217. Vou repetir, 74 99972 5217, e também pode entrar em contato com a Polícia Civil. Esse caso foi registrado na Delegacia Territorial daqui de Jacobina. A Polícia Civil informou que também segue fazendo diligências em busca desse garimpeiro. A Polícia Civil informou que segue também aguardando informações que possam nortear essas buscas e que possam ajudar nas investigações. Então as pessoas podem entrar em contato também com a Polícia Civil através do número 181, uma informação que pode ser dada de forma gratuita e também de forma anônima, para que essa família possa ter respostas sobre o paradeiro do Roberto, que está desaparecido desde o dia 7 de julho, Bia. Então, o caso que nossa equipe também vai continuar acompanhando, esse caso que traz muita angústia e muita apreensão para essa família daqui de Jacobina. Volto contigo, Bia. Com certeza, Luiz, e qualquer novidade, aciona a gente aqui também para atualizar esse caso. Muito obrigada. Olha, moradores de comunidades rurais de Casa Nova, no norte da Bahia, realizaram um protesto para cobrar a expansão da rede elétrica nas localidades. Imagens na sua tela, segundo eles, centenas de famílias ainda vivem sem acesso regular a algo que é básico, energia, o que prejudica o uso de aparelhos domésticos e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. A manifestação envolveu moradores de comunidades como Pau a Pique,
Lagoa Comprida, Boa Vista, Chapada, Induema, Maleta e Caldeirão. Após o protesto, foi realizada uma audiência pública com representantes da Coelba para buscar uma solução. Em nota, a Neoenergia Coelba disse que reafirmou em audiência pública o compromisso com o diálogo e informou que as obras de expansão da rede elétrica estão em andamento, conforme o planejamento, e a gente também está aqui abertos para um retorno aí, inclusive dos moradores que acompanham esse caso. Meio-dia e 27 minutos, Camila Oliveira chega com a previsão do tempo para Barreiras, Paratinga no oeste, também Juazeiro e João Dourado no norte. Oi, Bia, tudo bem contigo? Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando aí do oeste e do norte da Bahia. Tempo mais firme, tempo mais seco. Tem alerta valendo ainda para todo o oeste, grande parte do norte, Vale do São Francisco e também um pedaço da região sudoeste. Umidade que pode ficar entre 20% e 30%, como a gente já vem acompanhando ao longo dessa semana. Para quem está em Barreiras, 30 graus de temperatura máxima, ventos fortes passando dos 30 km por hora em alguns momentos, tá? Isso não é frequente, não. Umidade relativa do ar também dentro do aceitável. Para quem está em Paratinga, cidade aí também do oeste, ventos fracos 7 km por hora e calor de 33 graus com a sensação térmica que pode passar disso. Para quem está em Juazeiro, 31 de máximo, o pessoal vai ter que colocar uma roupa mais leve nesse horário da tarde. Quem for curtir, então, especialmente mais uma edição aí da Festa Literária. E para João Dourado, clima ameno, mínima de 16, máxima que deve beirar ali os 29 graus, a umidade relativa do ar abaixo dos 40%. Por enquanto é isso. Sobre a sexta-feira, eu trago destaques e informações amanhã. Até lá, Bia. Até lá, Camilinha. Agora a gente volta para Barreiras, porque na região oeste, em Santa Maria, um incêndio registrado no lixão municipal preocupa moradores. Carlos Augusto é quem volta com essas informações. Carlos, explica para a gente. Olha, Bia, foi uma situação bem complicada, principalmente por causa do clima, né, que a gente já está vivendo aqui no oeste do estado, aquela temperatura mais elevada, né, durante o dia, ventos, né, umidade relativa do ar muito baixa, tudo isso acaba colaborando, né, para que esses episódios de incêndios tenham sucesso, né? Foi o que aconteceu ontem lá em Santa Maria da Vitória. A gente tem inclusive imagens para mostrar, né? Foi mais ou menos no finalzinho da tarde, muito trabalho realmente para o controle das chamas nesse lixão que fica na cidade. E ele mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militares, né, bombeiros civis, brigadistas, órgãos da prefeitura, né, diante da gravidade do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente por uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. O combate às chamas começou por volta das 6 horas da tarde, estava praticamente anoitecendo, né? E isso acabou trazendo mais dificuldade para que os bombeiros conseguissem localizar os pontos de maior intensidade das chamas, né? Eles usaram 4 caminhões-pipa, imagina só, cedidas pela SAAI, teve retroescavadeira, bombas costais, abafadores e também ferramentas manuais, né, equipamentos que são necessários nesse tipo de operação. E outro fator que dificultou bastante a operação foi a intensa fumaça, né, provocada pelo lixão. Ela se espalhou por diversos bairros, inclusive da cidade de Santa Maria da Vitória. Olha, Carlos, a gente retorna com você já para atualizar mais informações sobre esse caso. O seu áudio deu uma subidinha rápida para a gente, mas a gente retorna já com mais informações sobre esse caso. Agora, meio-dia e 31 minutos, mais uma violência brutal, minha gente. Rodrigo Leonardo de Souza foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira no bairro Santa Cruz. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30 da manhã após o SAMU receber um chamado inicialmente registrado como lesão corporal. A vítima foi localizada, caída ao solo, com ferimentos graves na cabeça. Segundo a polícia, há indícios de que o homem tenha sido atingido por pedradas. Que mundo é esse, minha gente? O local foi isolado para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos e, claro, seguem sendo investigadas também.
Vamos respirar um pouquinho com um outro assunto mais leve. A inteligência artificial está transformando a rotina de pequenas e grandes empresas. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 44% dos empreendedores brasileiros já utilizam algum tipo de IA para otimizar os negócios. Da gestão de estoques ao atendimento ao cliente, a tecnologia tem aumentado a produtividade, reduzindo custos e impulsionando a eficiência das empresas. O relatório de compras é escaneado e em poucos segundos transformado em uma planilha que permite acompanhar o fluxo da empresa. Tudo que entra no estoque e o que é vendido fica registrado e é monitorado com o auxílio da inteligência artificial. A IA hoje ela é um assessor, né? Ela é um secretário dentro da organização. Então, você vai fazer uma campanha de vendas com as ferramentas de IA, que são várias aí que estão disponíveis no mercado e muitas delas de forma gratuita ou com um custo bem baixo. Você consegue criar uma campanha de vendas, o passo a passo para você colocar nas redes sociais, o passo a passo para você criar mensagens para os seus clientes, o passo a passo para você gerar a campanha diária de antecipação, de venda e o pós-venda. E também conseguir fazer esse relatório dessas vendas, calcular o ticket médio, enviar e-mails para saber como é que foi o pós-venda do cliente. O uso da IA tem se tornado cada vez mais presente na rotina de empreendedores brasileiros, funcionando como uma ferramenta estratégica para a gestão. João é responsável pela implementação da tecnologia na empresa da família. Pela tela do computador, ele controla as vendas, a gestão financeira, o relacionamento com os clientes e as estratégias de marketing. A gente tira todas as nossas dúvidas, todo tipo de documento, enfim, a gente utiliza IA para isso. Porque hoje em dia, a IA não é só o que o pessoal pensa. Geralmente a pessoa sempre, quando fala de IA, a pessoa tem uma visão meio limitada, no sentido de que pensa que é só um lugar para você tirar uma dúvida, mas não, a IA ela pode te auxiliar no seu dia a dia mesmo. A inteligência artificial é uma tecnologia capaz de reconhecer padrões e executar tarefas que antes dependiam exclusivamente da ação humana. A solução tem ganhado espaço nos setores de comércio, serviços e indústria. De acordo com o estudo Transformação Digital nos Pequenos Negócios, realizado pelo Sebrae, pelo menos 44% dos empreendedores utilizam algum tipo de IA para otimizar os processos e facilitar tarefas do dia a dia. O uso da tecnologia é ainda mais expressivo entre as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, que encontraram na IA uma aliada para aumentar a produtividade e reduzir custos. Hoje, a gente agiliza muito essa gestão através da informação. Então, tem uma informação pronta, porém eu posso trabalhar da melhor forma para o meu negócio, criando a minha marca, criando a minha visibilidade e trazendo realmente aquele público desejado. Além disso, com a IA, eu tenho possibilidades de fazer ações em parcerias com outras empresas, agilizando essa movimentação. Então, empresas que hoje não possam estar sendo muito conhecidas, eu me agrego com outro, faço collabs e faço com que essa promoção aconteça. A plataforma também é utilizada no desenvolvimento de novos sistemas, como este criado pelo João. A plataforma é capaz de estimar a quantidade de pessoas em um ambiente por meio da detecção de pontos de calor. Ele também desenvolveu uma IA que identifica focos de incêndio em tempo real, a partir de imagens captadas por câmeras de segurança. Sistemas que antes a gente levava 2, 3 anos para construir, hoje a gente consegue ali construir em 1 ano, 8 meses, então isso acelera muito, potencializa muito, né, o mercado. Então todas as grandes empresas estão migrando para essa questão da IA, porque querendo ou não a IA ela acelera, ela potencializa. Então tipo assim, o pessoal costuma dizer, a IA ela potencializa o que você é. Se você é um bom profissional, ela vai potencializar seu lado bom. Se você é um mau profissional, ela vai potencializar seu lado ruim. Então a IA está aí no mercado para isso. A seguir, no oeste da Bahia, blitz educativas estão orientando caminhoneiros sobre as normas para o transporte da carga e os cuidados necessários durante o deslocamento. O Bahia Meio Dia volta já.
Atenção Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, a chance de sair de carro novo com as melhores condições do ano. Descontos inacreditáveis de até R$50 mil. Financiamento em até 72 vezes, taxa zero e a primeira parcela só para 2027. Isso mesmo, 180 dias para começar a pagar. Entrada em até 21 vezes no cartão. Na troca do seu usado tem super avaliação e você ainda sai com troco na troca. E mais, parcelas anuais ou semestrais que cabem no seu bolso. Corra para os complexos do Grupo Primavia, em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. É liquida julho na Azevedo Materiais de Construção. Tubo de esgoto 100 mm forte leve R$ 69,90. Bacia com caixa copada Logasa R$ 448,90. Telha fibro R$ 67,90. Preço baixo de verdade para sua obra sair do papel. Corre pra Azevedo! Malbec Eau de Parfum. Mais concentrado, mais potente. Com exclusivo couro de graça. Se até quem é inquestionável usa, imagine você. Malbec Eau de Parfum. Inquestionável. Toda terça e quinta, depois de Quem Ama Cuida. É furada atrás de furada. Pablo e Luizão. Até a realidade desconfia. Vambora, minha gente! Vem comprar barato no Aniversário Paraíba! Lavadora Color Mac 20 quilos, R$ 64,90 mensais. Guarda-roupa toalha e 2 portas, 3 gavetas, um espelho, R$ 69,90 mensais. Smartphone Motorola G06, 128 GB, R$ 89,90 mensais. Refrigerador Esmaltec, 338 litros, R$ 259,90 mensais. Vem pro Paraíba, vem! Uma chama que atravessa gerações continua acesa e está prestes a iluminar mais uma edição do maior festival gospel do Oeste Baiano. De 30 de julho a 2 de agosto, o Avivalém reúne grandes nomes da música cristã em 4 dias de fé, louvor e adoração. No dia 30 de julho, Thales, Roberto e Guilherme Camargo abrem a nossa grande celebração. No dia 31 de julho, continuamos a adoração com Matos Nascimento e a banda Som e Louvor. No dia 1º de agosto, a nossa Marcha para Jesus com Samuel Eleutério, seguido dos shows de Isaías Saad e Bruna Carla no palco principal. E no dia 2 de agosto, toda a família com 3 palavrinhas, Lucas Agostinho e F-Hope Music. Avivalém 2026, de 30 de julho a 2 de agosto, a nossa fé vai fazer a terra tremer. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Meio-dia e 39 minutos, de volta com o seu Bahia Meio-Dia. Vamos entrar em contato novamente com o Carlos Augusto para atualizar a situação do incêndio em Santa Rita. Carlos, a polícia investiga se foi um incêndio criminoso, não é isso? Boa tarde novamente. Exatamente, Bia. A gente conseguiu restabelecer o nosso sinal, né, aqui do oeste do estado. Agora está tudo ok. A investigação vai ser feita, né, para confirmar a informação de que esse incêndio que aconteceu em Santa Maria da Vitória ontem à tarde, no lixão da cidade, pode de fato ter sido criminoso. De acordo com informações, né, que foram passadas por técnicos que têm experiência, né, em relação a esses incêndios em vegetação e também em áreas de lixão, pode ter sido feito de forma proposital. Informação esta que ainda depende, é claro, de uma perícia que vai trazer com mais detalhes o que foi que aconteceu, né? Conforme a gente estava informando antes do nosso sinal cair, foi ontem, mais ou menos por volta das 4 horas da tarde que começou, só que o incêndio se propagou com muita rapidez e o combate às chamas só foram terminar no começo da madrugada. Só confirmando aqui a nota, né, da Secretaria de Meio Ambiente lá de Santa Maria da Vitória, de acordo com o secretário Amaro dos Santos Santana, esse problema é muito sério, né, já atravessa várias gestões e agora essa atual gestão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem trabalhando de forma intensa para conseguir resolver esse problema definitivamente. Fica o alerta, tomar muito cuidado com fogo nessa época do ano, a vegetação já está mais seca, o clima também, né, não chove aqui no oeste do estado e não deve chover pelos próximos 2 meses, então tem que ter muito cuidado, porque qualquer faísca, né, se transforma num incêndio de grandes proporções. Estou voltando com você ao vivo, Bia. Exatamente, Carlos, muito obrigada pelas informações. Meio-dia e 41 minutos, olha, já começou a Operação Safra, uma ação de fiscalização realizada pela Secretaria da Fazenda nas principais rotas de escoamento da produção de grãos.
A iniciativa, obviamente, tem como objetivo combater a sonegação de impostos na comercialização. Gabriel Pires é quem atualiza essas informações muito importantes, né, Gabriel, para toda a região. Ótimo. Pois é, viu, Bia? Parte desta ação está acontecendo na divisa Bahia-Goiás, aqui no oeste do estado, mas também tem uma ação sendo realizada no centro-norte baiano, na região de Irecê. Essa operação Safra é realizada pela Secretaria da Fazenda da Bahia e tem o objetivo de coibir a sonegação fiscal nas cargas de agropecuária que passam pelas rodovias aqui do oeste baiano. Parte desta ação, como eu falei, está acontecendo no posto fiscal Bahia-Goiás, localizado em Correntina. E esse ponto está servindo aí como base operacional para as equipes que atuam também nas cidades de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e em Ibotirama. Cerca de 100 trabalhadores estão atuando aí nesta operação Safra realizada pela Secretaria da Fazenda da Bahia. 27 unidades móveis de fiscalização estão aí alternando os pontos de abordagem de veículos com o propósito de ampliar a presença fiscal nos principais corredores logísticos e fortalecer o controle de circulação das mercadorias aqui no oeste baiano. Segundo a Secretaria da Fazenda da Bahia, esta ação ela consiste em abordar veículos de carga por meio de unidades fiscais móveis com o objetivo de coibir a sonegação fiscal. Durante esse trabalho, a Secretaria da Fazenda da Bahia está realizando aí a verificação da circulação de mercadorias sem nota fiscal, a ausência de pagamento de ICMS na saída interestadual de produtos e cargas com descritivo na nota fiscal diferente do produto transportado. Esta operação ela segue aí durante todo o segundo semestre para realizar abordagem em diversos pontos aqui do oeste baiano, mas também no norte da Bahia, ali na região de Irecê. Esta operação Safra, tocada pela Cefaz, está acontecendo com o objetivo de combater a sonegação fiscal. Eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel Pires, por todas as informações. Olha, minha gente, o transporte adequado do algodão, ainda nesse assunto, é uma etapa fundamental, tá, para evitar a disseminação de pragas e também preservar a qualidade da produção. No oeste da Bahia, blitz educativas estão orientando caminhoneiros sobre as normas para o transporte da carga e os cuidados necessários durante o deslocamento. Há 30 dias, Valmir transporta a colheita de algodão do Piauí para beneficiamento em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Tem que ter muito cuidado com fogo, incêndio, tá? Essa época tem muito incêndio na beira da estrada. O enlonamento também, né? Tem que estar bem enlonado. Amarrar também e ter cuidado na hora de vir, né? O trânsito é pesado aqui, estrada quase sem acostamento. As blitz educativas são realizadas em pontos estratégicos da região, por onde passa um grande fluxo de caminhões. Durante a ação, os motoristas recebem orientações sobre os cuidados necessários no transporte de rolos, fardões, algodão em caroço e resíduos da cultura. A gente tenta deixar o mais certo possível, né? Até pela empresa a gente tem que deixar certo para não poder não ter nada de confusão, fiscalização, né? Sempre manter bem organizadinho as lonas, tudo. O transporte de algodão e de seus resíduos deve seguir a legislação estadual que exige o enlonamento dos caminhões e a limpeza dos veículos após o descarregamento. O descumprimento das normas pode resultar na retenção da carga e na aplicação de multas. Ele pode sofrer sanções. A carga fica retida, ele só vai conseguir seguir a viagem dele após acondicionar corretamente, né, a carga dele, e ele também será multado. Tanto o transportador pode ser multado, né, sofrer ali uma sanção, quanto também tanto o produtor quanto o transportador. O transporte irregular da colheita pode ocasionar a queda de caroço e de resíduos do algodão às margens da rodovia, o que pode provocar o surgimento de plantas voluntárias conhecidas como tigueras. Essas plantas podem servir de hospedeiro para o bicudo, a principal praga do algodão. O besouro ataca as plantas, compromete o desenvolvimento da lavoura e reduz a produtividade. Sem o manejo adequado, os prejuízos podem ser expressivos, com o aumento dos custos de produção e o impacto direto na rentabilidade da safra. O bicudo já erradicou a cultura do algodão em outros estados e quando os produtores chegaram na Bahia, onde tem um clima muito favorável para a cultura do algodão, eles já chegaram aqui com bastante experiência em como lidar com o bicudo.
Então, nós não estamos numa região livre do bicudo, mas os produtores têm feito a lição de casa para poder conviver com essa praga, que ela tem um alto potencial de destruir as lavouras e, inclusive, realmente erradicar a cultura de uma região. Até o momento, 55 mil hectares já foram colhidos na Bahia. A colheita segue até setembro e durante este período, as blitz educativas continuarão sendo realizadas para orientar os transportadores e reforçar as medidas de prevenção. É uma blitz educativa, ela é muito importante para o setor de transportes, é feita em parceria junto com a ADAB, que é uma instituição pública, é um órgão fiscalizador, é simplesmente educar, passar informações de como fazer um correto envelopamento da carga para que a gente tenha menos transtornos ao longo da safra. O pré-lançamento da Barra AgroShow 2026 reuniu autoridades, produtores rurais, empresários e representantes do agronegócio na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães. Durante o encontro, a organização apresentou a estrutura, as novidades e as expectativas para a próxima edição da feira, que será realizada de 19 a 22 de agosto em Barra. O evento também foi um momento de fortalecimento de parcerias e reforçou a importância do evento para o crescimento do agronegócio e o desenvolvimento econômico do oeste da Bahia. Danilo Ribeiro chega com as notícias do esporte e nos conta sobre o jogo entre Botafogo e também Vitória, que se enfrentam hoje pelo Brasileirão. Meus amigos e minhas amigas, tudo certinho com vocês? Giro do esporte no Bahia Meio-Dia para falar da partida do Vitória fora de casa contra o Botafogo hoje à noite. Jogo atrasado da quarta rodada, que foi lá no início do Campeonato Brasileiro. E o Leão tem a possibilidade aí de dar um salto na classificação. Estava dando uma olhada aqui, o Vitória hoje é o 12º colocado. E se ganhar, pode fechar essa rodada até na 7ª posição. Pode ultrapassar o Cruzeiro, que venceu ontem. Enfim, o Vitória aí com uma boa perspectiva dentro do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Vasco, alguns dos novos contratados já entraram em campo no segundo tempo, como o Pochettino, que é a principal esperança ali na armação de jogadas. Brits também teve a sua chance, o Wallace ficou no banco. E nessa partida contra o Botafogo, a gente pode ter alguma novidade no time titular. De repente, o Pochettino entrando no lugar do Tarzi. Será que Mateuzinho volta à equipe? Enfim, são algumas situações que a gente vai saber momentos antes da partida. Toda a sorte do mundo ao Vitória. E daqui a pouco no Globo Esporte também a gente traz notícias sobre o Bahia. Alejo Vélez está regularizado, pode ajudar o time nas próximas rodadas. O centroavante aí que o torcedor tanto espera, tomara que atenda às expectativas. E eu estou esperando todos vocês no Globo Esporte daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia. Vamos que vamos! E a terceira noite da Joá Literária movimentou a Orla Nova de Juazeiro com muita música, dança e cultura popular. A programação reuniu artistas regionais e nacionais celebrando as tradições do Vale do São Francisco, encantando o público presente. Quem abriu a noite de cantoria no palco Canções do Rio, no Festival Joá Literária, foi o artista da terra João Sereno, que veio acompanhado pelos músicos Ivan Greg e Neto. A roda de São Gonçalo, sempre presente no repertório do artista, alegrou o público que dançou junto. Eu sou artista local, cantei mais cedo, sou fã de João Sereno e pra gente é abertura de espaço, é maravilhoso. É poder como São Gonçalo, que é algo que é daqui, e a gente curtir, a galera conhecer, a galera mais jovem. E é isso, é maravilhoso, vamos Juazeiro! Eu vim de Salvador e vim pra prestigiar a festa mesmo. Ficar todos esses dias aqui. Eu não conhecia ele, acabei de conhecer e já conheci dançando. Outra atração regional foi o Samba de Véio do Rodeadouro, patrimônio da cultura popular do Vale do São Francisco. Com muita dança, canto e percussão, o grupo emocionou o público ao preservar a tradição quilombola, passada de geração em geração. E quem estava assistindo não resistiu e também arriscou uns passos.
Até o pequeno Otto, de apenas 1 ano e 8 meses, entrou na dança. Eu tenho uma relação, não com o samba de véia, mas com a roda de São Gonçalo, com o Reis, por conta de minha avó. E aí eu trouxe ele porque eu quis passar isso para ele também, para que ele tivesse essas memórias na infância. Mais do que um espaço dedicado aos livros, a Joá Literária reafirma a proposta de integrar diferentes linguagens artísticas. Uma programação que une a diversidade e valoriza a identidade cultural do Vale do São Francisco. Misturando ritmos como a MPB, samba e bossa nova, o cantor soteropolitano Alexandre Leão voltou a se apresentar em Juazeiro e falou da satisfação de estar na Joá Literária. Sempre uma alegria. O Brasil deve a Juazeiro a presença de grandes figuras da cultura, da música. A cidade é muito afetuosa, respira a cultura. Eu amo vir aqui, a terra do meu parceiro Manuca Almeida, meus amigos, Targino, tanta gente querida. E esse festival, que é muito necessário, muito bem organizado, que a gente está precisando valorizar e resgatar o hábito da leitura. A rede social restringiu muito a leitura dos nossos adolescentes, até da gente mesmo. Então, é necessário valorizar a leitura. Fechando a noite, a cantora recifense Flaira Ferro apresentou o espetáculo Afeto Radical. Em um show que une música, movimento e poesia, a artista mostrou composições marcadas pela sensibilidade e pela forte conexão com a cultura popular brasileira. É muito especial a gente poder trazer para cá um show, que mistura essas linguagens, a poesia, a música, a dança, pela primeira vez, e para uma feira que tem o fundamento de emancipar a consciência, de levar a educação, de dar acesso às pessoas. Então, de forma gratuita, numa praça pública, que lindo isso. Cada coração que abrir vai encontrar o que perdeu. Olha, eu estou aqui numa tristeza, porque adivinhe quem vai estar hoje na Joá Literária, que continua até sábado? O Teatro Mágico, essa banda encantadora. Thiago Santos, meu amigo, esse é o momento que você me faz mais inveja. Não, jamais. Eu nunca fiz isso, Beatriz Oliveira. Nunca fiz isso, viu? Bia, tá massa a programação aqui da Joá Literária. Olha só, esse espaço eu fiquei apaixonado aqui. Eu e Antônio Amorim, nosso cinegrafista, ele até colocou essas meninas aqui para simularem navegar no mundo da leitura, no mundo do aprendizado. Me diz uma coisinha, vocês são de que colégio daqui de Juazeiro? Não, somos de Remanso. Ah, de Remanso, chegaram hoje, vieram acompanhar a programação? Isso. E aí, o que é que acharam? A gente tá gostando. É. Chegou a comprar algum livro? Sim, comprei 2. Comprou 2. E você, como é teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, comprou o que também, Maria? Comprei 2 livros. Você está gostando da programação também? Adorando. Eu adoro coisas culturais. De bola. Obrigado por toparem essa invenção aqui de Antônio Amorim. Mas é massa, Bia, essa ideia de trazer esse barquinho aqui, ó, com a carranca, símbolo do nosso Rio São Francisco. A gente tem um pé de manga aqui, ó, regado de muitos livros, de muito conhecimento. E é isso também aí, um dos propósitos da nossa festival literário aqui de Juazeiro. Bia, lembrando, a programação seguiu, hoje pela manhã, teve aí diversas atividades. A programação segue agora à tarde na Carreta Literária, com apresentações musicais e apresentações culturais também. A gente vai ter aí Suzana Moraes, uma leitora, é escritora, Suzana Moraes. Vamos ter a apresentação com Canastra Real, Joyce Guirra. Na Tenda das Palavras tem mesa que vai discutir sobre família e internet, e uma mesa também que vai discutir sobre educação pelo semiárido. E mais tarde, como você bem adiantou, Bia, tem a apresentação do Teatro Mágico no palco montado aqui na orla da cidade. Teatro Mágico, Juliana Linhares e também Fernanda Luz e os Filhos da Terra do Sol. Bia, agora eu queria convidar o público para conhecer esse espaço chamado Cais da Palavra. Esse espaço aqui é um espaço que só tem obras que são produzidas por artistas da região. Gilberto, meu amigo, encontrei aqui, está dando uma apreciada nos artistas da casa. É importante essa valorização, né? Boa tarde. Boa tarde, muito bom saber dos nossos autores, de nossa gente, nosso povo, que escreve sobre nós, sobre a nossa cultura, sobre nossa tradição, sobre a nossa relação com o Rio São Francisco. Tudo em Juazeiro aqui vira poesia na margem do rio. E aqui nessa mostra aqui a gente vê uma coisa muito boa, são muitos talentos, até por mim desconhecidos, mas que vale a pena
você vir aqui e verificar, conhecer. Gilberto, brigadão. Bia, você tem uma pergunta? Santos, mande aí. Que massa acompanhar tudo isso. Não, eu iniciei aqui essa entrada ao vivo falando, né, que eu estava com inveja, porque vai ter Teatro Mágico. Mas agora você me falou que vai ter Joyce Guirra também, essa deusa do Vale do São Francisco. Onde? Que horas a população vai conseguir acompanhar? Vai ser às 5 horas da tarde na Carreta Literária, que fica também aqui, tá? No palco da Orla Nova de Juazeiro, mas não é no palco principal, é na Carreta Literária, que é um espaço também que tem contação de histórias. Inclusive, muitos artistas já se apresentaram por lá e vão estar se apresentando até o próximo sábado. Nossa Joyce Guirra, querida artista poderosa aqui da nossa região. E é isso, Bia. Dá para aproveitar a Carreta Literária e dá para aproveitar todo esse espaço que foi montado aqui na Orla da cidade. São diversos autores e autoras, né, da nossa região que estão colocando aqui as suas obras, então vale a pena conhecer, vale a pena comprar, é uma forma de valorizar. Nós temos livros, mas temos também peças de artesanato nesse espaço que está montado aqui na Orla de Juazeiro, é o Cais da Palavra, viu, Bia? Coisa boa demais, volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações. Agradecer também o capricho de sempre de Antônio Amorim nas imagens, que está há 30 anos na nossa TV São Francisco. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, eu estou de volta, viu? Às 11h45. Beijo grande, fique em paz. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender.